Bom, pessoal, retornando então aqui, senhoras e senhores, retornando à sessão do Conselho, nós interrompemos aqui com o pedido do conselheiro Rafael Camarão, com base no artigo 29, parágrafo 7º. Conselheiro, eu vou indeferir o pedido com base nesse artigo, porém eu vou receber como questão de ordem, uma vez que esse artigo fala a respeito de expediente. Nós não temos expediente a respeito disso no Conselho. Porém, compreendo o pedido do conselheiro como questão de ordem para colocar em votação. Antes de colocar em votação, eu só queria, acho que é importante fazer um esclarecimento para a carreira, que enquanto gestão, né, caso o pedido seja acolhido, o pedido de abertura, na verdade, não vai dar para ser abertura do sistema, e aí eu vou explicar que a gente tem uma questão técnica, né? Hoje, o sistema do meu DRH, ele só permite o lançamento de 30 dias de licença-prêmio, e aí não é possível, tecnicamente, mudar a configuração, a programação do sistema em horas, para que seja possível lançar 90 dias, 120, sei lá quantos dias as pessoas possam ter de licença-prêmio. Então, isso vai ter que ser feito de uma outra forma, que seria, nesse caso, os pedidos dos defensores e defensoras, servidores e servidoras que tenham interesse em fazer esse pedido para indeferimento, deverão ser feitos, então, para a coordenação das unidades, para que os coordenadores, então, indefiram, pode ser feito esse pedido por e-mail, e os coordenadores, então, mandem essa lista com os pedidos, as datas, né, dos meses que seriam requeridos os gozos e esse indeferimento para o DRH, que ao longo do ano de 2025 fará o lançamento no sistema. Como é o interesse da associação e dos conselheiros que assim votarem, caso esse pedido então seja acolhido, a data, né, o salário base, né, para ser considerado, e eu acho que é bastante importante as pessoas entenderem essa parte. O pedido sendo indeferido agora em dezembro, considerando essa disposição transitória narrada pelo conselheiro Rafael Camarão, o valor do salário, não importa se o pagamento vai ser feito em 2025, em 2026, em 2027, o valor do salário será o valor de dezembro de 2024. Porque, no entendimento da APADEP e dos conselheiros que votaram, é isso que, em tese, garante o direito de não ser abrangido pela PEC. Também é importante dizer que, na hipótese da PEC ser aprovada, ser promulgada, com a disposição de que só valerá a partir de uma eventual aprovação de lei ordinária, ou se essa eventual lei ordinária vedar repagamentos retroativos, as pessoas que tiverem licenças-prêmios indeferidas na data de hoje não poderão receber, porque se tratará de pagamento retroativo. Também, as pessoas que não pedirem e deixarem os seus pedidos para ser feito ao longo dos anos, poderão receber, porque não é pagamento retroativo. Também, em sendo aprovada a PEC com essas observações que eu já disse, o pagamento será feito com base nas deliberações hoje vigentes, ou seja, mês do salário do recebimento. Acho que esses esclarecimentos são importantes para que aqueles todos e todas que quiserem fazer esses pedidos tomem as suas decisões informadas. Acho também que é importante a gente dizer que, neste momento, eu acho que nem eu e nem ninguém pode garantir como a PEC será aprovada, mas, neste momento, é mais provável que a PEC seja aprovada com a observação de que permanecem as regras hoje existentes com relação aos pagamentos de indenização e que eventual nova normativa valerá até após a edição de uma nova lei. Ainda em discussão se seria uma lei ordinária ou uma lei complementar. Eu acho bastante relevante que isso seja colocado. A posição da gestão é no sentido de que esse pedido hoje prejudica mais defensores e defensoras e servidores e servidoras do que ajuda, tendo em vista a possibilidade de perda remuneratória.
não só perda no sentido do valor mesmo, considerando os anos que vão se passar, como também a possibilidade de perda total, no caso de proibição de pagamento retroativo, mas considerando o pedido do conselheiro da questão de ordem, então, caso, a não ser que algum conselheiro queira fazer uso da palavra, eu vou colocar em votação, conselheiro Leonardo de Paula. Presidente, obrigado. Acho muito importante os esclarecimentos trazidos por Vossa Excelência. Comungo da preocupação de Vossa Excelência com o esclarecimento dos colegas e das colegas. Então, cumprimento Vossa Excelência aqui pela iniciativa. Acho que é legítimo, inclusive, as preocupações que Vossa Excelência traz e a defesa do ponto de vista aí da posição da gestão. Com relação à fala de Vossa Excelência, eu tenho duas observações. A primeira é a seguinte, na verdade são três, perdão. É a seguinte, Vossa Excelência diz sobre o pagamento, que será feito da forma como é feita hoje e tal. O pagamento é na medida da disposição orçamentária, certo? A forma desse pagamento tem uma regulamentação e pode ser regulamentado de outra maneira, tá? Então, é só uma questão, se for seguir o regulamento atual, Vossa Excelência está coberta de razão na observação, mas nada impede que seja de outra forma. A única coisa que impediria o pagamento, com base nesse juízo, seria a indisponibilidade de orçamento. Uma segunda observação é que Vossa Excelência traz que os colegas podem ter alguma situação que eles percam, né, a remuneração do pagamento. Veja, existem dois cenários possíveis. O primeiro é a PEC vedar o pagamento e a aferição desse direito para o futuro. Com o indeferimento hoje, garante-se o direito ao pagamento, né? Então, o colega, ou ele não receberia nada, ou ele receberia o valor de hoje. Essa é a conta. Na outra hipótese que Vossa Excelência traz, então, assim, aqui não teria perda efetiva, remuneratória, nesse cenário, porque a situação que o colega se encontraria seria, ou ele recebe pelos dias do mês do indeferimento, que seria o mês de dezembro de 2024, ou ele não receberia nada, porque a PEC vetou esse indeferimento para o futuro. Esse é um cenário possível. O outro cenário seria e aqui eu confesso que é novidade, eu também não... Eu acompanho os cenários de Brasília com base nos informativos da associação, com base nas conversas com Vossas Excelências, né, de que é muito provável que a PEC passe apenas com a vedação dos pagamentos retroativos e não... Nesse cenário, a gente garante a possibilidade do colega desistir do pedido. Eu acho que aqui a gente garante todas as precauções possíveis para garantir o direito dos defensores e defensoras públicas. Acho que aqui, senhora presidente, com relação ao que foi colocado, por mim está absolutamente tranquilo, agradeço e devolvo a palavra. Obrigado. Bom, veja, conselheiro Leonardo, a possibilidade nós temos aqui a gestão de uma instituição pública e um mínimo de, com todo respeito, seriedade que precisamos tomar as decisões e as deliberações, né? Aqui não nós não podemos aqui ficar tomando decisões ao sabor dos ventos. Então, agora eu quero, agora eu não quero mais, hoje eu posso, amanhã eu não quero mais. Então, isso, infelizmente, vai ter que ser uma decisão refletida com seriedade por todos que desejam tomar, mas ela terá que ser retratável. Infelizmente, não me parece responsável da parte da Defensoria Pública permitir, ainda mais num cenário como estamos vivenciando nesse momento, dizer publicamente, inclusive, que os defensores, defensoras, servidores e servidoras poderão agir de acordo com os ventos. Bom, acho que não tem mais nenhum... acho que o conselheiro Rafael Camarão está inscrito. Obrigado, presidente. Eu vou aproveitar aqui. Conselheiro, você concede a palavra para perguntas da conselheira Suhaile? Sim, claro. Não, eu tenho algumas perguntas, na verdade, por conta, né, da discussão trazida, e principalmente em vista de que nós estamos discutindo, né, questões de orçamento público, que exige responsabilidade, exige transparência, exige receita, né, e prestação de contas. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer, no geral, aqui, para, né, tanto
a administração superior, quanto para a proposta da PADEP, que são questionamentos genuínos mesmo de quem está analisando agora a proposta e a questão de ordem. O primeiro é muito relacionado à importância do processo legislativo aqui de discussão de deliberação, que é algo sempre trazido também por conselheiros e conselheiras, a importância da gente ter um amadurecimento para decidir sobre temas. E a gente está decidindo sobre um tema, né, de uma certa complexidade em uma única sessão. Então, aqui eu estou trazendo as minhas angústias aqui, né, com todos que estão vivenciando esse momento, né, de discussão do funcionalismo público. Então, a minha primeira pergunta é se essa proposta, né, que é feita pela PADEP e pelo conselheiro, é para permitir que quem não pediu esse ano possa pedir, ou para além do limite anteriormente previsto, que é o limite de 30 dias, por exemplo, nos casos da licença-prêmio. E qual seria a fonte de custeio dessa deliberação, se a gente tem impactos orçamentários, e se os pedidos seriam para incluir pedidos de gozo de 2025. Eu acho que todas essas questões são questões importantes no momento atual de discussão que a gente tem feito. É só esses pontos que eu queria trazer para a deliberação. Obrigada. Conselheiro Camarão. Camarão, você me concede uma parte rapidinho, antes do início da sua Sim. fala? Muito obrigado pela gentileza. Só para trazer uma questão que, atualmente, na Defensoria, antes do efetivo pagamento, claro, né, é possível desistir do pedido já, hoje. Né, então, não seria nenhuma decisão ao sabor dos ventos, nem nada, né? Antes do pagamento. É possível porque é considerado como data de pagamento a data em que vai ser pago, não hoje, que é o que justamente vocês estão tentando mudar. A data do pagamento, senhora presidente, não é a data do indeferimento do direito, são datas diferentes. Sua Excelência concorda comigo? Então, enfim, eu só para fazer essa observação, mas é assim, Carol, porque, e eu concordo com você, é muito importante, a data que gera o direito é a data do indeferimento. A data do pagamento, né, até a data do efetivo pagamento, a pessoa pode desistir do pedido. Hoje é feito dessa maneira. É só aplicar a mesma regra que já é aplicável hoje. Com isso, eu agradeço a parte, só uma parte rápida, Rafael Camarão, e devolvo a palavra. Obrigado. Posso seguir, presidente? Tá com a palavra, conselheiro. Obrigado. Conselheiro Leonardo, só para complementar aqui os teus apontamentos, eu concordo contigo, até porque o fundamento da decisão que indefere o gozo de qualquer tipo de afastamento, compensação, férias ou licença-prêmio é a absoluta necessidade do serviço. E essa justificativa, essa conjuntura é bastante dinâmica. Então, eventualmente, pode ser que no momento em que o colega for gozar aquele afastamento, não seja mais necessário para o serviço público que ele fique na ativa. Então, é bem possível, sim, a alteração da decisão a critério do próprio colega, a critério da coordenação ou da gestão. Então, eu acho que os colegas podem ficar tranquilos em relação a isso, que é bastante razoável supor que lá na frente a gente vai poder sim se retratar dessa decisão. Além disso, Suhaili, acho que o pedido aqui, o meu encaminhamento aqui, não diz respeito a nenhum período de 2025, tá? Em relação ao impacto orçamentário financeiro também, o indeferimento não tem nenhum impacto orçamentário ou financeiro. Que vai ter o impacto vai ser no momento do pagamento, e é por isso que isso fica a critério da gestão. Ali a redação que eu propus, a gente não tem mais no chat aqui, depois eu colo de novo, mas a redação que eu proponho fala que o pagamento vai ser feito oportunamente, né? Então, essa questão do impacto orçamentário vai ser avaliado pela gestão quando for necessário. E, por fim, a proposta aqui é exatamente essa que você mencionou, de permitir que os colegas façam os pedidos extemporaneamente e sem a limitação de dias que está prevista na normativa atualmente vigente, somente nessas duas datas. Por isso que eu trago aqui essa disposição transitória. Mas, retomando aqui o início da tua fala, presidente, não me parece adequado que a gente trate esse ponto como uma questão de ordem, porque não diz respeito à interpretação do regimento interno. Além disso, quando a senhora menciona que isso não diz respeito a um expediente do Conselho, na verdade, o caput do artigo 29, quando ele fala de expediente, ele está se referindo a um momento da sessão do Conselho. O artigo 28 fala que as sessões ordinárias do Conselho Superior da Defensoria Pública serão divididas em duas partes. O expediente
e a ordem do dia. Esse momento de deliberação sobre matérias urgentes, que é onde eu fiz um encaminhamento de deliberação aqui para permitir o pedido de indeferimento, é, na verdade, uma deliberação do Conselho por uma matéria urgente e não necessita de um expediente escrito, ao contrário do que eludiu Vossa Excelência. Então, eu mantenho aqui o meu encaminhamento a título de deliberação, no artigo 29, inciso 7, e, se for o caso, aí sim, eu já suscito a questão de ordem, porque não cabe à presidência deferir ou indeferir os pedidos do 29, inciso 7. A própria redação menciona ali que vai ser a critério do Conselho e não da presidência. Espero que a senhora não insista nesse posicionamento, para que a gente possa deliberar da forma como eu encaminhei. Obrigado. Conselheiro Fábio, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom, acho que mais ponderar para todos os conselheiros, conselheiras. O dia de hoje vem sendo bastante angustiante, né? Eu estava acompanhando aqui, já tivemos notícias falsas de que a PEC foi aprovada, da redação original, depois essa notícia foi desconfirmada, não foi confirmada. A presidente Jordana até noticiou agora há pouco que o projeto ainda não foi à votação. E me parece que nesse cenário, deliberar, e ainda mais deliberar sobre algo que a gente ainda não tem uma informação precisa, é um exercício extremamente difícil. Também aqui, me parece claro que a gente não está deliberando em uma circunstância normal, em uma circunstância ordinária, comum, com todo o tempo. E mais, nós vamos ter que deliberar algo sem ter a informação precisa sobre como virá a redação dessa PEC. Se ela vai ser aprovada, se ela for aprovada, de que jeito vai vir essa redação. Me parece, e aqui que a proposta do conselheiro Rafael Camarão, é a que visa preservar os direitos, porque como o conselheiro Leonardo de Paula disse na sua fala anterior, se essa PEC for aprovada vedando totalmente, com a redação original dela, todos os colegas que teriam direito à licença-prêmio vão perder esse direito. No fundo, a pessoa não vai receber. Então, é um não receber ou receber um valor, e aí a presidência foi bastante feliz ao alertar os colegas, é um não receber ou receber com o valor possível, o valor sem as devidas correções, considerando como marco do direito, da aquisição do direito, o dia de hoje. Isso me parece a decisão mais acertada, e mais, me parece importante que a gente consiga dar para os colegas a faculdade de decidir sobre isso. As pessoas precisam poder decidir. Isso me parece importante, a pessoa precisa decidir. Olha, vou pedir, pode ser que eu tenha um prejuízo, pode ser que eu não tenha. Me parece isso fundamental. Me parece a gente precisa ser a voz da carreira. Eu que estivesse na base, não gostaria que tomasse essa decisão por mim. Gostaria de eu mesmo tomar essa decisão. Se vou pedir, se não vou pedir, a presidente alertou, pode ser que passe com eficácia limitada. Ótimo. Se não passar, a gente conseguiria deliberar para que houvesse uma desistência? Acho que era um caminho possível. E acho que sempre no esforço, colegas, de preservar os direitos dos colegas que estão na base. Acho que sempre tem que ter essa mentalidade. Então, era mais para trazer essas ponderações, reflexões, ouvir também mais as ponderações aqui. Insisto com todos, nós não estamos decidindo num dia normal, ordinário, com toda tranquilidade. A gente tem que tomar uma decisão em circunstâncias muito difíceis. Mas me parece que preservar, deixar os colegas decidirem sobre o recebimento e preservar esse valor seria o fundamental. Eu agradeço, presidente, devolvo a palavra. Diretora financeira da Associação dos Defensores e das Defensoras. Boa tarde. Eu só pedi a palavra rapidamente para trazer a mesma reflexão que o conselheiro Fábio trouxe agora, sobre a importância de trazer as informações para a carreira, para que cada um decida conforme a sua realidade, tenha consciência do cenário. O cenário é incerto, ninguém aqui pode afirmar exatamente qual texto que vai ser aprovado, e cada um, né, as pessoas não precisam ser tuteladas, cada um tem que fazer a sua reflexão com base em informações que a gente tem que passar e decidir nesse cenário o que entende ser melhor para cada um. É isso. Conselheira Carolina Rangel. Não, eu só queria pedir, por gentileza, para repetir as explicações do começo, porque eu acho que agora o nosso quórum
está acompanhando a sessão está maior, inclusive em relação a uma eventual possibilidade de ter feito o pedido, eventualmente não receber e não poder gozar esses dias, se existe essa possibilidade ou não. Bom, o que eu expliquei veja, com relação o que me parece, como a gente falou, né, a cenário hoje, neste momento de aprovação da PEC, maior probabilidade que ela seja aprovada, mantendo-se até a aprovação de uma eventual lei ordinária, as possibilidades de indenização que hoje já existem, uma lei ordinária ou lei complementar, mantendo as possibilidades de indenização que hoje já existem, mas vedando o pagamento retroativo. Neste cenário, os eventuais pedidos de licença que forem feitos hoje, com pedidos de indeferimento hoje, e considerando que, de acordo com o pedido que foi feito pela PADEP, corroborado aqui por alguns conselheiros, nós precisaríamos considerar como data de pagamento hoje, inclusive por efeitos de remuneração, esse pagamento para o futuro seria considerado como um pagamento retroativo. A vedação da PEC, neste sentido, impediria o pagamento por ser considerado pagamento retroativo. O pagamento, eu não disse em nenhum momento que impediria o gozo. Então seria o pagamento e não o gozo desse. Impediria o pagamento, sim, impediria o pagamento. Então, a pessoa, nessa hipótese, ela poderia ainda gozar. Ela poderia gozar, impedir o pagamento. Foi isso que eu disse. Assim como eu expliquei que, considerando que a gente teria que considerar a data dos vencimentos dos defensores e defensoras, servidores e servidoras de hoje, ainda que a gente, e aí foi nesse sentido que eu falei a respeito da hoje, a previsão orçamentária financeira que a Defensoria Pública tem de pagamento de licença-prêmio é de 30 dias por ano. Foi com base nesta previsão que nós construímos o orçamento do próximo ano. Se durante o próximo ano vamos ter excesso de arrecadação, vai ser possível, hoje, o que eu tenho de previsão é isso. Durante o próximo ano, se a pessoa for promovida, se ela tiver o aumento do teto, se tiver, enfim, qualquer outra, ganhou um quinquênio, ganhou uma sexta parte, esse acréscimo não incidirá sobre a indenização. Por quê? Porque vai ser com base no que a pessoa recebe hoje. Ao passo que as pessoas que não pedirem, e aí é isso, veja, eu quero deixar muito claro para todos e todas que, nesse sentido, para a gestão, tanto faz. A pessoa pedir ou não pedir a indenização, no sentido de, do ponto de vista orçamentário financeiro. Aliás, é até melhor que peçam, porque a gente vai pagar menos, nesse sentido do pagamento, do ponto de vista orçamentário, porque a gente pagar hoje, com o salário de hoje ou o salário de março, provavelmente as pessoas vão estar ganhando mais em março. Eu quero deixar claro que, nesse sentido, que meu objetivo de alertar é que as pessoas saibam que isso é uma consequência do pedido ser realizado neste momento. A pessoa que tiver licença-prêmio, quinquênio, promoção, ela não terá esse valor incorporado ao valor da licença-prêmio pedido hoje e indeferido na data de hoje, porque é esta decisão. E que isso hoje, neste momento, ao que parece, tem a tendência de não ser abarcado pela PEC. Como eu falei, é uma tendência. Acho que é isso. Com relação à manifestação do conselheiro Rafael Camarão, eu insisto, não me parece que exista expediente no Conselho a respeito deste assunto. Entendo que isso deve ser uma questão de ordem e com a devida vênia ao conselheiro, eu mantenho meu posicionamento no sentido de que isso não é expediente e, nesse caso, mantenho meu posicionamento no sentido de que sim, questão de ordem. Com a palavra, o conselheiro Luiz Eduardo. Edu, só um minuto. A gente não pode aplicar o princípio da fungibilidade aqui, né, nessa questão formal, da forma apenas... Sim, a gente por mim não tem nenhum problema. Né, podemos colocar em votação, não tem nenhuma questão. De maneira que a posição do conselheiro Rafael Camarão seja preservada e a posição de vossas excelências sejam preservadas. Eu não tenho nenhum problema. Só para que a gente possa avançar. Sim, vamos colocar em votação, sim. Eu queria só fazer algumas reflexões com vocês, né? Porque, na verdade, eu entendo várias perspectivas aí. Isso foi para matar do coração, né? Eu entendo as perspectivas, mas algumas coisas talvez a gente precisa falar um pouco para ver se as pessoas entendem. Eu acho que
Nosso trabalho aqui também, às vezes, é informar as pessoas do que pode acontecer, né? Basicamente, nós temos 3 cenários distintos. Aprovada a PEC com uma eficácia limitada, nós vamos ganhar um tempo que não sabemos qual é. Vai depender de quando a lei vai ser aprovada. Me parece que vai ser um prazo curto, porque já existe um projeto de lei no Congresso Nacional bastante adiantado quanto a isso, que é a lei do extrateto. Nós temos a possibilidade da PEC ser aprovada tal como proposta, e aí a perda seria bastante grande, como poderia ser não aprovado nada. Nós temos 3 cenários distintos. O que me parece que seria o objetivo das pessoas é tentar preservar alguma perda. E estou sendo muito franco com vocês, eu disse alguns de forma lateral, mas talvez a gente tenha 2 cenários. Aceitar que é possível preservar algo nessa futura perda, ou aceitar que isso não é possível. Se nós chegarmos ao consenso que não é possível, infelizmente é isso. E aí veremos com esta realidade. Se nós aceitarmos que é possível, aí eu acho que nós temos que engendrar os esforços para que isso aconteça. Como vai acontecer, de que jeito vai acontecer, aí a gente pode discutir isso de forma variada. E das mais variadas formas, eu estou sendo muito franco com vocês. Mas eu acho que a gente tem que ter essas premissas na cabeça. Se é possível preservar algo ou se impossível é. E aí, sendo possível, eu tenho um outro questionamento também que me perturbou um pouco, porque eu fiquei pensando na fala de Vossas Excelências, né? E aí uma coisa veio à minha cabeça. Hoje nós já temos colegas, assim, não é que com saldo a receber, porque o nosso sistema é bem complexo de explicar, né? Porque a pessoa pede as férias hoje para gozar, tipo, em julho do ano que vem. Se estas férias forem indeferidas, o gozo, aí essa pessoa vai ter direito a receber, ela vai receber conforme o cronograma ou conforme aquele pagamento parcelado que definiu-se recentemente. Então, na verdade, o nosso sistema é bastante escalonado, né? Ele tem várias etapas. Posso explicar? Porque eu acho que vocês não estão conseguindo compreender qual é a diferença do que é pagar com o salário de hoje ou porque quando a gente paga com o mês do pagamento. Quando vocês olham, enfim, mas eu vou ter que falar isso na sessão, vamos lá. Quando vem no Olerite, vocês veem lá, referência, mês do pagamento, certo? Deixa eu falar, mas aqui não era essa minha fala, não era sobre isso. Sobre isso eu estava tranquilo. Depois eu estou tentando explicar por que uma coisa vai ser considerada retroativa e por que a outra não vai ser considerada retroativa. É o marco de concessão. Uma coisa, para ser considerada retroativa, vai ter que vir mês de referência, 12 de 24. Isso não tem como dizer que não é um pagamento retroativo. Outra coisa é mês de referência, 1 de 25. Não é retroativo, entende? Mas o que eu queria? Talvez dar uma tranquilidade para os colegas, porque nessas conversas nossas vão surgindo outras demandas, né? E as pessoas vão se desesperando. O que nesse intervalo de fala de vocês choveu para mim? Foi o seguinte, então quer dizer que as minhas férias, que já estão no sistema, pela normativa atual, que já estão lá para ou gozo ou indeferimento, que se forem indeferidas por excesso de serviço, serão pagas no ano que vem. Essas verbas não se configuram, pelo menos nessa leitura que estamos tendo aqui, não se configuram como pagamento retroativo. E, consequentemente, a emenda não abarcaria essa proibição. Se é isso que eu estou falando, está correto, é isso que eu queria poder tentar ter o mesmo discurso, porque senão fica um tiroteio. Então quer dizer que tudo vai ser perdido e tal. Porque se falar assim, não, isso também é retroativo, vai perder tudo, aí também essa discussão fica meio que inútil. Pode colocar tudo no sistema aí, vai perder tudo mesmo. Então fica um papo meio perdido. Então, assim, questão número 1. Aquelas férias desses prêmios que já estão no sistema hoje, para ou gozo ou indeferimento futuro, não estão catalogadas como pagamento retroativo. Ponto. Então, isso não está em fogueira. O que estaria em fogueira seria aquilo que não foi lançado ainda, que é um direito futuro, que não foi lançado por vários motivos. Vou elencar 3 deles, mas não se limitando a eles. Tem colega que lançou porque perdeu o prazo. Tem colega que não lançou porque ele tem 90 dias para receber e hoje a sistemática paga 30. Tem colega que não lançou porque não quis. Ele falou, eu quero deixar isso aqui para me aposentar mais cedo. Então, são critérios diferentes, motivos diferentes, razões distintas. Estas pessoas têm qual quadro contra si? Regra número 1, olha, é o seguinte, perdeu, não vai ter mais nada. Bom, isso vai acontecer na PEC? Não, a PEC diz que não vai ser feito pagamento. O gozo estaria preservado, seria esse o desenho. Então, apesar de não poder receber, ele vai continuar podendo gozar estes dias. Ao critério dele e, obviamente, a possibilidade da defensoria no que diz respeito ao interesse público. Também o cara pode falar, agora eu quero gozar
200 dias sem trabalhar, salvo quando antecipa a aposentadoria, pelo menos esse tem sido o entendimento corrente até então. Então, o gozo em qualquer cenário, pelo menos nos cenários apresentados até agora, estaria preservado. Ah, mas aí vem uma PEC louca aí. Não, peraí. Até agora o que nós estamos falando é isso. O que está sendo frustrado? Ou o que seria frustrado pela PEC? Eventual indenização pelo indeferimento do gozo. Este fenômeno, o pagamento pelo indeferimento do gozo, ele seria proibido, e aí nós temos dois cenários. Ou proibido a partir da publicação da PEC, ou proibido em evento futuro e incerto, que seria a lei. O que nós estamos discutindo, então, é esse espaço, que é o direito de receber a indenização pelo indeferimento do gozo de dias não solicitados ainda. E aí, agora, dialogando mais com o Camarão, até com o Léo, com a PADEP e tal. A ideia, pelo menos que eu entendi de vocês, foi tentar preservar esse direito a receber esses valores. Para isso, a proposta seria: eu quero lançar agora, para indeferir agora, para um crédito futuro, para ser pago quando houver e se houver disponibilidade financeira para isso. Essa é a construção. Do lado da gestão, qual é a consequência? A consequência é a seguinte: se fizer isso, é uma fotografia. Essa fotografia fotografa o dia de hoje e o senhor vai receber o que está aqui hoje. Então, aos colegas caberá a seguinte escolha. E aí, infelizmente, cada um vai ter que ter a sua escolha. Número 1, aceita o risco de perder ou ganhar. Número 2, opto em fazer o pedido, fotografado de hoje, aceitando que vou perder caso nada aconteça. Se a PEC vier com prazo determinado, se houver um prazo de dilação, se a lei autorizar o pagamento dessas verbas, eu vou ter fotografado o dia de hoje, que provavelmente vai ser menor do que o dia do futuro eventual recebimento. Estes são cenários, todo mundo entendeu o que é isso mesmo? Nós estamos fazendo a mesma linguagem, a mesma língua, todo mundo está falando a mesma coisa? Ou algo que eu falei não foi dito, ou algo que vocês falaram não foi dito? Esse é o cenário? Então, mais uma vez, é uma questão bastante dificultosa até para a gente tomar uma decisão. Na verdade, se a gente decide que sim, as pessoas podem escolher isso e tal, você escolhe as pessoas. O que nos cabe, talvez, seja ad nauseam, né? Ao extremo, explicar às pessoas os riscos que elas estão correndo. Nós não estamos num cenário favorável. É bom que se diga. O cenário não é favorável a gente, que, nossa, estamos super tranquilos. Eu falei na minha fala inicial e volto a repetir agora. É difícil imaginar um cenário tão ruim quanto esse. Nós tivemos uma PEC com tramitação espírita, com todo respeito à palavra. Nós tivemos uma PEC sem nenhum estudo de impacto orçamentário. Acho que foi a conselheira Surraia que falou, mas a gente tem que ter um estudo para avaliação disso, e ela está correta. Teoricamente, nós temos que ter um estudo disso aí. Mas vocês têm ideia que nem a PEC que vai ser aprovada tem uma avaliação de qual é a consequência dela, né? Se eu li lá toda a proposta, inclusive do ministro da Fazenda, não tem nenhum impacto real de que isso vai trazer nenhum benefício. E nesse sentido, eu acho que nós aqui que estamos vivenciando esse trauma, ouvimos até do presidente do Tribunal de Justiça, do presidente do Tribunal de Justiça, salvo melhor juízo, do TRF3, do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, modelos de que esta PEC, tal como está, não trará a economia financeira almejada. Mas isso também não nos cabe. Eu disse há pouco para a conselheira Carol, tem coisas que são brigas que não são nossas. É óbvio que a presidência está lá em Brasília, a PADEP está em Brasília, estão fazendo a parte deles, mas nós, como os conselheiros, não temos essa parte. Neste sentido, e somente nesse sentido, talvez permitir que os colegas que tenham mais uma opção, talvez os tranquilize. Eu não estou tranquilo em forma nenhuma, que fique claro. Que fique claro para as pessoas. Eu não estou tranquilo em nenhuma hipótese. Nada me conforta nesse cenário. Porque o cenário é de insegurança. O cenário é de verdadeira insegurança. O que nós estamos tentando criar aqui é uma válvula que permita a alguns colegas, talvez, receberem se o cenário for o pior possível. E desde que eles assumam o risco de eventual perda. Cara, é algo muito ruim, mas é o cenário que nos colocaram, nós não fomos colocados nele. Eu até briguei com o conselheiro Leonardo, me permite essa exposição, falei, cara, vocês me surpreendem todos os dias, eu estava aqui numa boa, tranquilo, sessão de final de ano, do nada, catapumba. Mas, de certa forma, não é culpa dele também, porque bomba, né? Nós tomamos uma bomba. Nós temos que fazer alguma coisa. Ainda que seja falar que não cabe nada. Escuta o que eu estou falando, de coração. Ainda que a gente fale para as pessoas, perdemos tudo, acabou. Vamos começar do zero, uma nova construção.
mas pelo menos a gente tem que falar isso, professores. Tem que ter a clareza de falar claramente, danou-se, perdemos tudo. Eu não acho que é esse o caso. Eu acho que a gente tem espaço de construção de alguma coisa, mas isso vai exigir de todos nós um esforço humano sobrenatural. Eu brincava no café com outro defensor, que nem é da política que estava aqui do prédio, né? Falei para ele, a nossa dificuldade é que para reconstruir mecanismos de valorização, nós levamos muito tempo. Nós brigamos muito entre a gente para a reconstrução de espaços. Por 1000 motivos. Por falas mal feitas, por diálogos mal estabelecidos, falta de conversa entre a gente, por 1000 motivos. Por 1000 motivos. Por desavença pessoal, por desavença política, por, às vezes, eu falo uma coisa, você entende outra, e a partir daí as coisas se estabelecem um regime de guerra. Mas o fato é, eu quero crer que todo mundo aqui quer fazer uma tábua de salvação. Todo mundo está no mesmo barco. Hoje eu escrevi no grupo, falei assim, eu também estou preocupado, porque eu também vivo as consequências da PEC. Não é porque eu não estou falando aqui que, vamos criar aqui, essa semana fomos pressionados, se você está abrindo o grupo, está lá. Mas vocês não fazem nada. O que, de certa maneira, é uma puta numa injustiça, porque todo mundo aqui, à sua maneira, fez alguma coisa, ou buscou alguma saída. Foi estudar a PEC, foi estudar o projeto de lei do extrateto, foi ver o que está sendo discutido, perturbou o João, perturbou a Bruna, nos conversamos entre a gente, o que a gente pode fazer. É que, infelizmente, nós não temos uma varinha de condão. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, dentro das devidas proporções, é uma varinha de condão, né? É um passo mágico, né? Eu quero criar uma forma de sobrevivência. Criar uma forma de sobrevivência. Nós estamos criando uma forma de sobrevivência. O que fazer? Criamos sobrevivência. Nós estamos trabalhando para sobreviver. Trabalhando para que as coisas funcionem. E todo mundo, nesse cenário, precisa entender. Infelizmente, não temos uma saída construída para isso. Por quê? Porque o fenômeno é atual. Ele é emergencial. Eu, então, fiz essa fala digressiva e longa para que todos entendam, para todos da carreira entenderem que isso é uma construção emergencial. Não gostaria de participar disso? Não gostaria de participar disso. Porque essa construção não é uma construção que eu julgo ideal. Mas a construção ideal requer normas ideais, e nós não temos isso. Nós temos perda ou ganha, ou perde tudo ou ganha um pouquinho. E aí cada um escolhe. Se alguém me perguntar, mas o que você vai fazer? Você vai pedir ou não vai pedir? Nem eu sei o que fazer. E você me aconselha, peço ou não peço? Cara, essa escolha é sua. Essa escolha é de cada defensor. Eu acho que é isso. Não sei se ficou claro. Se o Leozinho quer falar. Eu agradeço, Dudu. Eu quero só reforçar o ponto que você traz, eu concordo com tudo que você falou aí. O cenário é de incerteza. Dentro desse cenário de incerteza, nós estamos tentando buscar um caminho, e acho que cabe ao Conselho Superior permitir que o colega que é colega, que o defensor que é defensora, tenha a opção de escolher, e não vedar a escolha do colega. Então, mais um reforço aqui que eu gostaria de trazer para a sua fala, e já devolvo a palavra, não sem antes agradecer pela parte. Obrigado. Eu só quero fazer uma pergunta. A redação que o conselheiro Rafael Camarão tinha mandado falava também de férias e compensação. A gente estava discutindo aqui a licença-prêmio, porque me parece que férias futuras de 2025 a gente não tem como fazer indeferimento hoje. Até a gente liberou o ano passado o pagamento de quem tinha saldo, pagou já. De 2024, em tese, vai pagar o ano que vem, todo mundo já tem que ter indeferido até hoje. E compensação também não adianta a gente indeferir, tanto faz, indeferir agora ou em janeiro, porque é o mês do pagamento mesmo. Aí não tem o que fazer. Então, me parece que a única que serviria aqui de fato seria para licença-prêmio. Veja, não sei dizer se dos 2.000 funcionários da Defensoria tem alguém que quer pedir. Aí eu já não posso. De 2024. Tá, a gente pode, mas assim, a gente tem que fazer esse recorte que não dá para pedir 2025, porque, né, assim, isso não, infelizmente a gente... Isso é tranquilo, Bruna. Acho que não é 2025 mesmo. Não, tudo bem, assim, acho que as passadas, ok, a gente deixa, né, mas... Consegue resolver as passadas, né? As de 25 não adianta. Até 2024, ok, agora, mas assim, da mesma regra, tá? As coordenações vão indeferir e mandar para o DRH, tá?
Mas acho que ok, só para deixar claro que é só até 2024, por favor. Não, sim, tudo bem. Então, só para... ok. Então, eu só vou deixar então, claro que vai ficar assim, então, licença-prêmio e férias, até férias 2024, licença-prêmio, os blocos que já estão concedidos, com essa observação, então, de que, bom, férias é a mesma coisa, porque vai pagar o ano que vem, aí é o mês do pagamento mesmo, a licença-prêmio, os blocos que já estão concedidos, em deferimento no dia de hoje, no dia de hoje não, né? Enfim, hoje ou amanhã, né? Quando mais referência ao mês de dezembro. Só vou, como eu acho que ficou claro, né? Que o objetivo da PADEP, enfim, dos conselheiros, é no sentido de, caso a PEC vede 100%, que os defensores e defensoras, servidores e servidoras tenham garantido esse direito de indenização. Vou considerar a parte para a Luísa, depois eu continuo. Você entende que não? Então, eu não consigo compreender como a gente vai fazer a compensação, porque não tem mais dia útil esse ano, só amanhã. Mas a gente não. Mas, Bruna, acho que esse que é o ponto. A gente não precisa vincular o indeferimento da compensação a um dia útil. Isso Não é uma precisa. exigência. Não, essa é uma A gente exigência. tem uma exigência Bruna, Tribunal por de favor. Contas, Camarão, desculpa, mas isso realmente não tem o que fazer. Mas isso não tem previsão em nenhuma regulamentação interna da Defensoria. Outras instituições, Bom, inclusive, mas tratam eu não vou ser isso. presa por improbidade, eu me sinto Bruna, muito. se você puder respeitar o meu momento de fala, para eu poder terminar meu raciocínio, Na verdade, a fala estava agradeço, tá? comigo. Na verdade, a fala estava comigo, Camarão. Você está fazendo uma parte à minha fala. Thaís, não posso continuar a parte? Pois não. Pronto. Essa restrição que tem hoje não tem fundamento em nenhuma normativa interna da instituição. A gente não consegue hoje nem gozar os abonos, que tem previsão legal, sem fazer o pedido diretamente por e-mail para o DRH, porque o sistema não permite. Então, me parece que essa limitação que o sistema impõe por decisão da gestão não tem nenhum arcabouço na normativa interna, de modo que o acúmulo de dias de compensação que a gente tem hoje, que os colegas podem pedir um indeferimento agora, decorre muito mais dessa limitação que o sistema traz do que efetivamente de ausência de dias úteis para que possa lançar os respectivos pedidos. Além disso, em outras instituições é comum que isso aconteça, os outros membros das outras instituições fazem os pedidos de indeferimento de 10 dias, sem mencionar quais serão aqueles dias em que em que aquela compensação seria gozada. Simplesmente eles pedem o indeferimento e a respectiva indenização de 5 dias por mês. Que me parece que é uma lógica bastante adequada para a gente seguir por aqui. Então, eu acredito que o ideal é a gente aprovar também a autorização para o indeferimento de quantas compensações os colegas tiverem, independentemente da limitação de dias úteis ou da normativa vigente nas deliberações Isso de hoje. eu não vou cumprir, gente, eu sinto muito. Bem, olha, Bruna, conselheiro, com todo respeito, e eu vou ser muito clara. De vocês. Vocês podem, claro que isso vai ser colocado em deliberação, mas eu vou deixar muito claro isso. Não existe segurança jurídica, segurança para que a gente lance. Primeiro, a gente tem regulamentação interna de que as pessoas não podem pedir compensação em dias que elas fazem plantão. Então, a partir do recesso, todo mundo tem dias de plantão. Então, isso a gente já tem proibição, já teria um impeditivo aí. Segundo, mesmo para quem não tem plantão, nós temos, sim, acumulação também, não pode pedir quando a pessoa estiver acumulando, também tem isso. O impeditivo de lançamento do abono são para dias que a pessoa já teve indeferido o dia que ela tinha pedido para compensar, indeferiu, recebeu, e por isso ela não pode lançar de novo o abono. É esse impedimento que tem. De fato, esse impedimento vem em decorrência de controle externo. Nós não temos segurança jurídica para fazer isso, e eu vou ser muito sincera, não me parece que seja o caso de resolver, primeiro, do Conselho determinar isso, mas ainda que vocês entendam isso, porque, enfim, me parece que aqui vocês vão votar, isso não vai ser aplicado. Não colocaremos a probidade administrativa da instituição em risco em razão disso. Acho que isso... Pois não, conselheira. Obrigada. Eu gostaria de sugerir que eu acho que
né, a discussão já está, me parece, amadurecida, assim, né, bem encaminhada. Eu gostaria que a gente, quando fosse para encaminhar para votação, a gente encaminhasse a votação separando as coisas, né, licença-prêmio, férias e compensações. E aí cada conselheiro vai poder expressar a sua concordância ou discordância em relação a cada uma dessas coisas. E um último comentário, mas, assim, aproveitando, né, eu não fiz fala no momento dos conselheiros, essa última sessão, eu acho que a gente poderia fazer um esforço maior no ano que vem, especialmente considerando que, enfim, a gente vai ter outras batalhas para enfrentar, né, e o Luiz Eduardo tem razão quando ele diz que a gente está enfrentando um momento que é sui generis, e de fato e coloca desafios diferentes, mas sabendo que isso, né, provavelmente continua no ano que vem, a gente fazer um esforço de tentar antecipar essas questões em outros espaços, entende? O espaço do conselho é importante, mas a gente pode tentar fazer essas conversas de uma outra forma entre nós, de uma maneira mais antecipada, enfim, né, com mais tranquilidade, com mais tempo. Eu acho que todo mundo ganha se a gente fizer isso. A instituição ganha, todo mundo fica numa situação de menor exposição. A minha preocupação é essa, na verdade. Bom, eu vou encaminhar então para a votação. Eu vou começar então com a questão, a redação, vou fazer um encaminhamento então, conselheiro, separado, tá? Considerando que temos divergências aí, talvez, inclusive, com relação aos 3 pontos. Então, aqui eu vou fazer votação nominal. Tá, eu mudo, pode deixar. Queria só falar com o conselheiro Camarão, que a questão aqui veio da redação que Vossa Excelência propôs, era das subdefensorias. A gente estava aqui pensando nessa organização pelos coordenadores, e os coordenadores depois eles passam diretamente pegar. Só para a gente acertar isso também, o auxiliar recebe da unidade, depois o regional ele concentra e depois passa para RH, porque senão fica uma cadeia muito grande para a organização interna nossa, só para a gente conseguir organizar. Não, só para a gente fazer essa pequena alteração, que era o que a Bruna falou, mas era bom, só para a gente fazer esse acordo. Eu vou fazer, então vai ficar essa redação, conselheiro Rafael Camarão, só que terão que ser 3 diferentes, tá? Uma compensação, uma férias e uma licença-prêmio por conta da votação separada. Então, a primeira votação, fica autorizada a formulação dos pedidos de indeferimento de gozo de licença-prêmio nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024, os pedidos de indeferimento de compensações, espera só um minutinho, formulados nessa data ficam dispensados de observar as limitações de dias previstos na normativa vigente e serão calculados com base na remuneração do mês pedido. Os pedidos serão realizados preferencialmente por e-mail para a coordenação da unidade, a quem caberá a decisão. Esta deliberação deverá ser comunicada imediatamente aos defensores e servidores por e-mail e WhatsApp institucionais. Então, começando pela ordem de antiguidade a partir do propositor, que é o conselheiro Rafael Camarão, como vota a conselheira Suhaile Fernandes Youssef. Licença-prêmio. Só para esclarecer, como eu disse anteriormente, eu não tenho segurança nos termos do que eu falei na minha fala anterior, dos questionamentos que eu fiz, para votar a favor da proposta. Então, eu voto contra a deliberação apresentada nos termos relacionados à licença-prêmio. Conselheiro Roque Jerônimo de Andrade, como vota? Eu voto com o proponente, Excelência. Conselheira Carolina Rangel Nogueira, como vota? Eu voto em relação à licença-prêmio com o proponente. Conselheiro Fábio Jacinto Soldes, como vota? Eu acompanho o proponente, Vota você, Excelência. Bruno. Eu acompanho o proponente. Conselheiro Luiz Eduardo Coelho, como vota? Conselheiro Bruno Bortolucci Baguin, como vota? Presidente, eu voto contra a proposta apresentada pelo proponente. Conselheira, a Fernanda não está? Conselheiro João Felipe Belém de Gouveia Reis, como vota?
Vou votar a favor do proponente. Na Conselheiro, licença-prêmio, desculpa. Tá bom. Na licença-prêmio. conselheiro Leonardo Nascimento de Paula, como vota? Eu voto com o conselheiro Rafael Camarão na questão da licença-prêmio, senhor presidente. Eu voto contra também. Então, por 3 votos a... Não, a Suhaile, eu e o Bruno, 3. Sara, você contou, né? Fica aprovada, então, a primeira abertura. Agora, o segundo. Fica autorizada a formulação de pedidos de indeferimento de férias nos dias até o ano de 2024, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Os pedidos de indeferimento de férias formulados nessas datas ficam dispensados de observar as limitações de dias previstos na norma. Bom, isso nem precisa nessa parte, né? Mas enfim, eu vou ler. Da normativa vigente, serão calculados com base na remuneração do mês pedido. Os pedidos serão realizados por e-mail, endereçados à coordenação, a quem caberá a decisão. Esta deliberação deverá ser comunicada imediatamente aos defensores e servidores por e-mail e WhatsApp institucionais. Como vota a conselheira Suhaile? Eu voto contra o proponente. Conselheiro Roque. Com o proponente, excelência. Conselheira Carolina. Desculpa, eu perdi. A gente está votando aqui agora. Férias. Com o proponente. Conselheiro Fábio. Com o proponente, presidente. Conselheiro Luiz Eduardo. Até 2024. Conselheiro Bruno. Presidente, eu também voto contra o proponente. Conselheiro João. Vai votar a favor, é isso? Voto a favor. Conselheiro Leonardo. Eu voto a favor da proposta do conselheiro Rafael Camarão, presidente. Eu vou dar a chance do conselheiro Bruno votar de novo, porque ele está longe. Conselheiro Bruno, você quer votar de novo? Não, presidente, eu também mantenho o voto. Bem. Tá bom. Com relação às férias, eu também voto a favor. Então, O conselheiro João foi vencido da gestão na passada, eu fui nessa. Tá bom. Segunda e terceira férias, as férias realmente não tem muito impacto. Então, agora, o próximo enunciado. Fica autorizada a formulação dos pedidos de indeferimento do gozo de compensações nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Os pedidos de indeferimento de compensações formulados nessas datas ficam dispensados de observar as limitações de dias previstas na normativa vigente e serão calculados com base na remuneração do mês pedido. Os pedidos serão realizados para as coordenações. Gente, eu só vou interromper para ler, porque eu não sei nem como isso vai ser operacionalizado. Enfim, sinceramente, eu não vejo nem possibilidade disso ser operacionalizado. Eu vou pedir para todos os defensores e defensoras entrarem em contato durante o recesso com o conselheiro Rafael Camarão, se ser aprovado. Enfim, porque realmente eu não sei nem como isso vai ser operacionalizado. Por e-mail, endereçado às respectivas coordenações, a quem caberá a decisão. Essa deliberação deverá ser comunicada imediatamente aos defensores e servidores por e-mail ou WhatsApp institucionais. Como vota a conselheira Suhaile Fernandes Youssef? Eu voto contrário ao proponente. Como vota o conselheiro Roque Jerônimo de Andrade? Eu voto com o proponente, excelência. Como vota a conselheira Carolina Rangel Nogueira? Em relação às compensações, considerando o controle externo, a necessidade da gente se resguardar, eu voto também para contra. pagar isso. Como vota o conselheiro Fábio Jacinto Sorge? Com o proponente, presidente. Como vota o conselheiro Luiz Eduardo Coelho? Pois não. Sim. E aí, talvez, no voto, isso vai ter que ser especificado. Porque pode gerar uma falsa perspectiva de que o que hoje não é... Não, mas isso dá claro isso aí, na leitura?
Eu vou até aproveitar que foi interrompida a votação para fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, a gente tem limite de dias para pedir compensação hoje, que são os dias úteis. Não, mas a gente tem os dias úteis, as pessoas vão ter que indicar quais são os dias do mês que vão pedir. Nós não temos impacto orçamentário para isso, porque, veja, eu tenho aqui, quanto a gente tinha nas férias, acho bem importante deixar isso claro, nas férias, na licença-prêmio, a gente tinha previsão orçamentária dentro dos limites do pagamento. Na compensação, nós não temos. Então, assim, além da questão operacional, que na compensação é completamente descontrolada, porque eu não sei nem qual é o saldo de compensação que as pessoas têm, assim, eu não sei nem qual é o impacto orçamentário disso. Aqui, realmente, é uma situação bastante mais grave, gente, bastante. Mas, assim, eu não sei nem como a gente vai operacionalizar isso aqui, Leonardo. Bom, então, continuando. Como vota o conselheiro? Peraí. Desculpa, volta. Achei que você já ia votar. Estou bem sensível aos seus argumentos, também até por confidenciar uma conversa que nós tivemos. Esse assunto, antes desse tema, já veio me perturbando já. Porque nós somos a única carreira que processa compensações e indeferimentos dessa maneira. O conselheiro, acho que foi, não sei se foi o Leonardo ou o Camarão, falou uma coisa que é verdadeira. Nós temos uma metodologia de processamento de compensações e indeferimentos bastante complexa, né? O colega lança o dia, quer dizer, o colega trabalha, sabe-se lá como, aí ele ganha aquele dia, aí depois que ele ganha o dia, ele lança o dia para ir indeferido, aí o dia vai ser indeferido. Se o dia for indeferido, aí sim ele faz direito àquela coisa. E há algum tempo, eu tenho conversado com a gestão, com a Bruna pessoalmente, se existe uma forma de repensar isso. Porque as outras carreiras trabalham com a ideia do dia, não da compensação. Então o cara fala, eu quero receber X dias que eu tenho parados lá. E o tribunal e o MP calcula essa disponibilidade conforme o orçamento que eles têm na mão. Se tem orçamento maior, sobra mais, paga mais. Se tem orçamento menor, falta, paga menos, ou às vezes não paga. Nós não criamos isso aqui. Nós temos uma metodologia do seguinte, o que trava o colega são a quantidade de dias úteis disponíveis para que ele possa lançar esses respectivos dias. A coisa fica um pouco injusta se você pensar o seguinte, vamos supor que eu trabalhei dobrado esse mês, e que o mês que vem eu vou sair de férias. Consequentemente, eu não tenho como lançar esses dias que eu trabalhei. E aí eu fico numa situação ruim. Conversava com a Bruna sobre isso, falei, talvez a gente tenha que mudar, pensar de uma forma diferente. Eu não sei o que fazer também. Se eu falar que eu sei a solução, estaria sendo um grande mentiroso, mas eu acho que isso talvez tenha que sofrer uma mudança, porque é o que está pegando isso aqui agora. Porque como é que o cara vai apontar os dias do futuro que não tem ainda? Sempre é. Nós sempre apontamos o dia do futuro, né? Eu não vou tal, mas a verdade é que esses dias do futuro não gerarão o crédito para garantir o pagamento futuro que nós estamos querendo preservar. Não sei se eu entendi, fiz claro. A verdade é, na compensação especificamente falando, como teria que apontar dia a dia, no dia a dia que vai ter o indeferimento, talvez fique difícil para gerar o resultado que a gente quer, que é preservar o direito das pessoas que causam indeferimento. Ô, Luiz, então, você me concede uma parte? Claro, Quer dizer, na verdade, se eu entendi certo isso, até dialogando com o que a presidente falou, eu já tinha votado, mas em tese, acho que não sei se é essa também a ideia do Camarão, era preservar o saldo de dias que essa pessoa tem até hoje. Seria possível, né? Vamos imaginar que passe a PEC e não tem mais. Você teria que preservar. Você vai ter que fazer uma ancoragem desses dias nos dias efetivos, né? Não sei se vai ter muita outra forma de fazer isso. Pelo menos a minha percepção. Você vai ter que ancorar e falar, bom, fazer uma fotografia de hoje e falar, bom, tinha dias tais, tais e tais. É isso que me parece que é o que você consegue salvar. E aí talvez tenha que pensar uma sistemática do dia que você tem para... Tudo bem, você já tem esse dia. Agora, o que vier de agora para frente? Vamos imaginar que a PEC passe hoje e acabe com tudo que há de indenizatório. Então, vai ser um retrato até 18 de dezembro. Você tem que fazer uma ancoragem mais clara com o dia gerador. Eu acho que esse vai ser o ponto. Então, conselheiro Fábio, pelo que a proposta que o conselheiro Camarão disse, até porque eu perguntei, considerando que a gente só tem mais 2 dias úteis, o que o conselheiro Camarão está querendo com essa observação é que as pessoas possam lançar compensações, inclusive em dias não úteis. É esse o objetivo
E aí, daí a minha preocupação com relação à aprovação desse enunciado é que a gente não tem impacto orçamentário para isso, a gente não tem segurança jurídica para isso, então me parece bastante, e eu não tenho outra palavra para usar, temerária a aprovação dessa propositura. Acho que eu entendo a questão dos colegas, eu entendo essa dificuldade hoje do acúmulo de dias por conta dessa proibição do duplo indeferimento. Acho que talvez seja, de fato, uma questão a ser estudada, e também entendo a urgência e a relevância da PEC, mas não me parece ser razoável a gente colocar em risco a rigidez da instituição e dos nossos pagamentos e etc., por conta disso. Até porque, de novo, não também me parece que a PEC está colocando em risco as substituições. Então, acho que talvez seja o caso da gente ponderar a necessidade real de fazer isso com relação às compensações. Presidente. Pois não, conselheiro. Só para esclarecer, na verdade, eu não estou sustentando aqui que a gente deva lançar os pedidos de compensação para dias não úteis. Eu estou sustentando aqui que a gente pode pedir o indeferimento de todas as compensações pendentes, eu concordo com o Fábio, em relação ao que a gente já tem hoje, não vale para compensações que a gente adquirir para o futuro, mas as compensações que a gente tem hoje, e a gente solicitar o indeferimento de todas elas indistintamente. Sem nenhuma vinculação ao teto de dias que está previsto na regulamentação nas deliberações, que a gente já tem vigentes hoje, e sem também essa vinculação aos dias úteis, porque, como mencionou o conselheiro Luiz Eduardo, essa dinâmica é adotada em outras instituições. A gente pode pedir o indeferimento, por exemplo, de 30 dias de compensação. E aí, o impacto orçamentário disso, eu vi a senhora mencionando que não tem orçamento para isso, de fato é uma preocupação que a gente precisa ter. E aí, a gestão vai fazer essa análise e vai fazer a indenização quando for viável, quando for oportuno. Isso aí me parece que está bem tranquilo na redação que está sendo encaminhada aqui. Obrigado. Me permite de novo uma fala aqui, presidente? Eu acho que talvez a gente esteja expressando as coisas de uma forma ruim, porque a gente está usando paralelos distintos. De fato, nas nossas carreiras funciona assim, eu quero o indeferimento de 30 dias de compensação. E ninguém lá coloca se o dia é no dia 1, se é no dia 2, se é no dia 3, se é no dia 10, se é no dia 20, se o dia 1 é útil, se o dia 2 não é útil, se é feriado, se é final de semana. O cara pede os dias e aquilo vai ser indeferido. Aqui, por razões históricas, que eu não sei quais foram, porque eu não participei dessa construção, nós pontuamos que a pessoa tem que entrar no sistema e pedir dia a dia. Se assim ela faz, nos dias que não são úteis, ela não consegue pedir, porque não dá para o sujeito gozar compensação no dia não útil. Então, nós criamos automaticamente um sistema que o mês se transformou num mês de 22 dias, né? Porque tirou os finais de semana deles. Então, eu acho que, de fato, a gente tem que repensar esse modelo, porque ele é prejudicial, né? Ele é mais trabalhoso, porque tem que ficar lançando os dias, indefinindo os dias, e achando o dia para lançar, e não sei o que e tal. Ele sacaneia o defensor que, por exemplo, trabalha dobrado esse mês para tirar férias no seguinte, que ele não consegue lançar esses dias. Então ele tem vários problemas no sistema atual que talvez não foram pensados quando o sistema foi criado. Talvez copiar o modelo já existente nas outras instituições seja melhor, talvez, mas eu não tenho clareza quanto a isso. Com relação à questão financeira, tem uma coisa que eu acho que tem que deixar bem claro. É difícil falar isso porque não está na nossa responsabilidade falar isso, né? Mas o pagamento efetivo disso, uma depende de disponibilidade orçamentária, né? Tipo, não tendo orçamento, não tem pagamento. 2, depende do ato de gestão, né? A gestão que vai ter que falar, eu irei pagar X dias, X assado, nas condições que nós temos. A verdade até me permita essa fala, né? Eu falei com você, se tiver dinheiro sobrando, essa discussão diminui muito, né? Porque se nós temos orçamento sobrando, mas nós não temos. Nós não temos. Então... Só me permite uma parte, eu quero até deixar bem claro a respeito de qualquer possibilidade de incremento de pagamento este ano. Como eu falei, houve o decreto de encerramento do exercício na sexta-feira passada, então aquilo que a gente tem de previsão de pagamento para este ano, que no caso é a folha de dezembro que será paga em janeiro, já está
reservado. Então, assim, a gente não tem mais disponibilidade de incluir nada, né, este ano. Não, eu só quero Não, mas deixar isso claro, eu acho importante né, explicar. porque pode vir... Não, porque pode vir, é só para deixar claro essa observação no sentido de vir qualquer... mas coloca na folha, então paga. Veja, este ano não é possível, porque nós tivemos na sexta-feira passada o decreto de encerramento do exercício. Só, obrigada pela parte. Prefeito, eu até, sendo bem franco contigo, eu até concordo com isso, porque seria muito maluco, né? A gente aprovar um negócio hoje e pagar amanhã. Isso é muito, assim, muito incomum, né? Assim, eu acho que isso totalmente, assim, não existe... A não ser que nós estivéssemos num período assim de descobrimos ouro na defensoria. Mas não é o cenário, eu acho que a gente tem que pensar bem no que a gente fala, né? Porque pode gerar essa impressão das pessoas. Então quer dizer que amanhã eu vou receber esse dinheiro? Não, não vai. Então, e também a última ponderação sobre essa temática, né? Se nas férias e nesse prêmio a problemática seria a data de pagamento considerada é a data de hoje, né? Essa era a problemática. Nas compensações indenizadas, esse problema não tem, né? Porque ele é valor retilíneo, salvo se houver aumento salarial e tal. Isso também vai ter que ser enfrentado. Percebe o que eu estou falando? Nós discutimos sobre esse SAPREME e férias, dizendo que a fotografia era o momento de pedido de hoje. E aí eu estou falando para vocês, se as compensações forem aprovadas também, qual será o momento fotográfico? O momento de hoje ou o momento do pagamento futuro? Porque, no caso das compensações, o parâmetro legal é estabelecido claramente, 30 avos. A única diferença é que a base dos 30 avos pode mudar, caso nós tenhamos reajustes salariais nesse período. Então, isso também vai ter que ser objeto de enfrentamento de vocês, nós vamos ter que conversar sobre isso. Ninguém falou sobre isso, nós não falamos sobre isso, porque eu não tinha nem pensado nisso também. Mas essa temática nós vamos ter que conversar, porque se nós autorizarmos hoje que as pessoas lancem suas compensações, a fotografia é o dia de hoje ou a fotografia é o dia do pagamento? De hoje. Então, se as pessoas estão claras com relação a isso, tudo bem. Mas a forma do cálculo é diversa. As licença-prêmios e as férias levam em consideração um aspecto muito pessoal. O definimento das compensações é um aspecto legal. Está na lei e ele é quase que imutável, salvo recomposição salarial. Então, eu acho que é interessante que as pessoas saibam também que, neste caso, a fotografia é do momento de hoje. Como o presidente mencionou, em termos financeiros de dispêndio, até que é uma economia, porque você define que a pessoa vai receber esse valor congelado num evento futuro incerto. Se a gestão demorar 10 anos para pagar, esse valor se corroeu. É isso. Né? Então, essa é a definição. É isso. Estamos em votação, é isso? Né? Qual que é a minha votação? Deixa eu fazer uma conta aqui. Tenho 5 votos. Meu voto não vai mudar nada, né? Vai. Não, porque contra já vai contra. Não. Eu, João Bruno, você e a Surraile, 5. São 5. Então eu posso votar de qualquer jeito. Pode votar de qualquer jeito. Então os votos favoráveis. Então não vai mudar nada meu voto. Essa conta é matemática. Talvez se mudasse, faria diferente. Bom, então... 3, 4, 5, você pode decidir na nota do isso? Não, não precisa nossa. Não. Tem 4? Eu não votei ainda. Conselheiro... Calma que eu já me perdi. Conselheiro Bruno Bortolucci Baguin. Por favor, agora você mantém o contra. Conselheira Bruna, pela presidente, não, nesse caso eu mantendo até a coerência que eu venho falando desde o início, nesse caso acho que essa peculiaridade da complexidade da implementação disso, eu acho que não é nem a questão do mérito tanto, é mais a complexidade de implementar, e no que tange ao mérito também acho que temos que levar em conta a questão dos órgãos de controle, acho que isso é muito relevante. Então eu também voto contra a propositura. Conselheiro João Felipe. Contra, excelência. Conselheiro Leonardo Nascimento de Paula. A favor da proposta do conselheiro Rafael Camarão, presidente. Eu também voto contra, então, com relação às compensações, fica o pedido rejeitado. Então, ficou autorizado, então, a abertura do sistema, não. O indeferimento das licenças prêmios e das férias até o ano de 2024, da forma que a gente vai encaminhar o comunicado pelo Conselho, não ficou indeferido em relação ao gozo das compensações. E agora, se Deus quiser, passaremos para a pauta do dia.
Agradecemos, Sara. Depois a gente... Depois Bom, o primeiro processo é o processo 2024-0027-928. O interessado é a coordenação do Núcleo Especializado dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência. O assunto é a proposta de abertura de inscrições para integrantes do Núcleo Especializado. O relator é o conselheiro Roque Jerônimo de Andrade. Bom dia. Já nem sei mais o que eu estou falando. Com a palavra, conselheiro. Eu vou ser breve, Excelência. Nesta abertura de inscrições, não houve ninguém inscrito. Então, feita essa constatação, eu voto pela abertura de novas inscrições. Provavelmente o ano que vem, né? Porque esse ano já... Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo processo, o processo CEI 2024-0033-407, interessado é a coordenação do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa do Direito das Mulheres. O assunto é a proposta de abertura de inscrições para integrantes do Núcleo Especializado. O relator é o conselheiro Leonardo Nascimento de Paula, com a palavra. Bem, obrigado, presidente. Vou abrir aqui o voto. Desde logo agradecendo a ajuda da excelentíssima conselheira Carolina Rangel pelos esclarecimentos que eu pedi a ela. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de requerimento oriundo da coordenação do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, nos termos da deliberação 38 de 2007 e 84 de 2008 desse egrégio colegiado, solicitando abertura para inscrição para o preenchimento de uma vaga em aberto. Na sessão de número 858 desse egrégio colegiado, foram abertas inscrições para a vaga de 2 a 6 de dezembro, nos termos do que fora decidido pelo CSDP e comunicado a carreira. Encerrado o prazo, a zelosa Secretaria do Conselho Superior fez juntar aos atos comprovantes de 3 inscrições, a saber, a excelentíssima conselheira Carolina Silveira Lobianco e Souza, como primeira opção, a excelentíssima conselheira Yasmin Oliveira Mercadante Pestana, como única opção, e a excelentíssima defensora Luísa Caçula Piacentini, como única opção. O relatório passa a votar. Constata a existência de 3 inscritos para uma vaga, sendo então, portanto, necessário aplicar os critérios previstos pelo artigo 4º da deliberação CSDP 84. Eu não vou ler aqui o texto da redação, mas eu coloco no meu voto. O primeiro critério é o exercício de suas atribuições atuam com o tema afeto à área de especialização do respectivo núcleo. Com relação ao primeiro critério, verifica-se que a defensora pública Yasmin Oliveira Mercadante Pestana é titular da 13ª Defensoria Pública de Itaquera, Regional Leste, com atribuição nas áreas de família, civil, violência doméstica e infância civil. Destacou que entre os anos de 2013 e 2014 foi defensora pública no estado do Paraná, onde atuou como coordenadora interina do Grupo de Trabalho de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Já na Defensoria de São Paulo, foi integrante e coordenadora auxiliar do NUDEM por diversos anos, além de outros pontos de muita relevância, além de outros postos de muita relevância institucional. A defensora pública Carolina Silveira Lobianco e Souza ingressou na defensoria em maio de 2024 e atualmente exerce atribuição na área de infância civil. De novembro de 23 a maio de 24 foi defensora pública no estado do Ceará com atribuição criminal. A defensora pública Luísa Caçula Piacentini também ingressou na instituição no 9º concurso de ingresso, mas não juntou currículo profissional, apenas o robusto currículo acadêmico que possui. Dessa forma, presidente, pela análise do primeiro critério, verifica-se que a defensora pública Yasmin Oliveira Mercadante Pestana deve ser contemplada com a vaga disponível. Todavia, para fins de suplência, de rigor a fixação da ordem das demais inscritas a teor da regra esculpida no parágrafo 2º do artigo 4º da deliberação em comento. Da análise curricular e formação das candidatas, evidencia-se positivamente que a defensora pública Carolina Silveira Lobianco e Souza já ocupou o cargo de defensora pública em outro estado anteriormente. Já a defensora pública Luísa Caçula Piacentini, não obstante não ter indicado sua experiência profissional anterior, apresentou currículo acadêmico demonstrando forte especialização e qualificação na área afetada ao núcleo em comento, com destaque para a titulação de mestre em Direito e Desenvolvimento com a tese Enfrentamento Intersetorial da Violência contra as Mulheres, uma análise da Casa da Mulher Brasileira, integrante do Núcleo Gênero e Direito. Especialização em Direito Privado com a tese Guarda Compartilhada e Violência contra as Mulheres, a visão do STJ. Formação complementar em Advocacia em Direito das Mulheres, além de diversas publicações e participação em eventos afeto à temática. Desse modo, e mais uma vez ressaltando a qualidade de todas as postulantes, prestigia-se a defensora pública Luísa Caçula Piacentini, em razão de sua formação e currículo evidenciarem maior qualificação na área objeto do NUDEM.
de modo que passa a ocupar a primeira suplência. Portanto, a lista de integrantes que passam a integrar no DEM é a seguinte: Yasmin Oliveira Mercadante Pestana, como integrante na vaga que está em aberto. A primeira suplente, Luísa Caçula Piacentini, e a segunda suplente, Carolina Silveira Lobianco e Souza. Assim, diante da regularidade das inscrições, voto pelo deferimento como integrante do NUDEM, da defensora Yasmin Oliveira Mercadante Pestana, e como suplentes das defensoras públicas Luísa Caçula Piacentini e Carolina Silveira Lobianco e Souza, nessa ordem, encaminhando-se o resultado da escolha à Defensoria Pública Geral para a designação. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado. Em discussão? Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo processo 2024-00345573. O interessado é a coordenação do Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais Superiores. O assunto é a proposta de abertura de inscrições para integrantes do Núcleo de Segunda Instância. O relator é o conselheiro Roque Jerônimo de Andrade, com a palavra. Obrigado, excelência. Neste caso, tivemos apenas um inscrito, que é o múltiplo probo e educado Dr. Fábio Sorge, qual acolho a inscrição e proponho também a reabertura de inscrições no ano que vem para outros integrantes. Grupo de vista, excelência. Vista concedida ao segundo subdefensor público geral. Próximo processo, é o processo C 2024-0035390. O interessado é... Eu não... É o senhor Luciano Alves. O assunto é o pedido de afastamento para participação no curso de pós-graduação doutorado no primeiro semestre de 2025. O relator é o conselheiro Bruno Bortolucci Baguinho, oh meu Deus, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de um pleito trazido pelo agente de defensoria pública para afastamento para atuar em doutorado, para estudos de doutorado. E faço até como observação, presidente, que eu vou fazer um breve resumo do voto, porque eu fui alertado pelas profissionais de Libras que atuam em Piracicaba, que às vezes quando nós lemos os nossos votos com muita rapidez, até pela natureza repetitiva de alguns votos, elas têm mais dificuldade para acompanhar. Então, eu vou fazer ao invés de ler rápido, farei um resumo do processo. O voto já se encontra no sistema. Veja aqui que o interessado, ele está lotado em Caraguatatuba, ele vai cursar a disciplina Processo de Construção do Conhecimento, Dialética Sujeito-Objeto, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e em razão de residir em Caraguatatuba, ele precisa se deslocar esporadicamente para realizar essas disciplinas. Os requisitos foram preenchidos, certidão de afastamento com consta dos autos. Então, voto aqui pelo acolhimento, concedendo-se parcial afastamento ao servidor Luciano Alves para cursar a disciplina de doutorado em serviço social no período de 17 de fevereiro a 28 de junho de 2025. Eu vou falar, presidente. Obrigado. Em discussão? Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Eu vou só fazer uma retificação com relação ao no processo, não, a questão de ordem que a gente votou anteriormente. Na última questão, que foi a questão das compensações, na verdade, a votação foi 5-5. Eu pergunto ao conselheiro Luiz Eduardo Coelho, que tinha dito que ia votar porque a gente ia dar a vitória, se o senhor mantém o voto ou vota pela não aprovação? Pela não aprovação? Então, 6-5, continua não aprovado. 6-4, presidente. 6-4, desculpa. Pode só esclarecer os votos para mim, por favor? Como é que ficaram? Votaram com a proposta, com o proponente, os conselheiros Roque Jerônimo de Andrade, Fábio Jacinto Sorge e Leonardo Nascimento de Paula. E o Rafael Camarão, proponente. Espera que eu me perdi. Próximo processo. Próximo processo são os estágios probatórios. Primeiro processo C 2024-0020-807. O interessado é André Alvino Pereira dos Santos. O assunto é o defensor público em estágio probatório. Relator, João Felipe Belém de Gouveia Reis, com a palavra. Excelência, trata-se aqui de aprovação de estágio probatório do Santíssimo Defensor André Alvino Pereira Santos.
O presente da apresentação dele, ele traz o primeiro relatório de atividade, para fins de confirmação na carreira. Consta no relatório que o estágio participou do período de 13 de maio a 23 de junho no curso de formação, participou da clínica de imersão. O CAEP concluiu que o defensor público, em avaliação, demonstrou competência técnica e objetividade na execução dos trabalhos, reputando o trabalho escrito como ótimo. Os autos estão instruídos com a certidão da EDEPD, né, que atesta a participação no curso. A Corregedoria Geral, aqui no Excelentíssimo Conselheiro Roque, ele também deu o conceito bom e para a continuidade do estágio probatório. Então, dessa forma, eu voto pela aprovação do primeiro relatório de atividade e pela continuidade do estágio probatório. Em discussão? Em votação? Os que concordam permaneçam como estão? Aprovado. Conselheiros, eu vou pedir só para vocês olharem no chat que eu fiz uma proposta de como pode ficar a redação do comunicado, para ver se vocês estão de acordo, tá? Próximo processo é o processo SEI 2024-0020-811. Interessada é a defensora pública Thalissa Gobete Correia. O assunto é defensor público estágio probatório. O relator é o conselheiro Bruno Bortolucci Baguin, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se do primeiro relatório do estágio probatório da defensora pública Thalissa Gobete Correia, hoje lotada na unidade de Barretos. Analisando aqui o processo apresentado, o relatório preenche. Toda a documentação está completa, aqui não há todas as informações foram trazidas, inclusive que tange a atuação da defensora pública nesse período inicial do estágio probatório. Já também adianto que o voto já se encontra nos autos. Avaliação por parte do assistente da Subdefensoria Pública Geral foi suficiente. Lembrando que a defensora pública Thalissa, no início da sua atuação, esteve na clínica de imersão. O defensor público coordenador da Divisão de Atendimento Inicial Especializado ao Público também avaliou a defensora pública com conceito suficiente, assim como a coordenadora auxiliar da unidade de Santana. Houve também uma aprovação junto ao CAEP, que inclusive ressaltou a atuação aguerrida e comprometida da defensora pública, e também houve uma manifestação favorável da Corregedoria Geral, aqui representada pelo Excelentíssimo Corregedor Geral, Conselheiro Roque. Então, também, diante do preenchimento de todos os requisitos, voto pela aprovação do primeiro relatório de atividades e pela continuidade do estágio probatório. Devolvo a palavra. Em discussão? Em votação? Os que concordam permaneçam como estão? Aprovado. Próximo processo, o processo SEI 2024-0020-844. O interessado é Jardim Markel de Aquino Ribeiro. O assunto é o defensor público em estágio probatório. O relator é a conselheira Suhaile Fernandes Youssef, com a palavra. Agradeço a presidência. Trata-se de procedimento administrativo para avaliação de estágio probatório do interessado. A corregedora auxiliar, por seus próprios fundamentos, atribuiu ao defensor público Jardim Markel Aquino Ribeiro o conceito bom no primeiro período de aplicação do estágio probatório. Nota-se, portanto, travou o computador aqui, que o cumprimento travou de novo. Quem cumprimenta os requisitos da deliberação 369 de 2019, consta nos autos manifestação do coordenador da regional, da Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório, CAEP, e da Corregedoria Geral, sendo todas favoráveis à continuidade do estágio probatório do interessado. Assim sendo, ausente qualquer informação que desabone o defensor em estágio probatório, voto pela aprovação do primeiro relatório e a continuidade do procedimento. Submeto a este colegiado e devolvo a palavra à presidência. Em discussão? Em votação, os que concordam permaneçam como estão? Aprovado. Próximo processo é o processo SEI 2021-000-1979. O interessado é o presidente da Comissão de Prerrogativas. O assunto em proposta de desagravo público em relação à excelentíssima defensora pública Mariana Carvalho Nogueira. O relator é o conselheiro Leonardo Nascimento de Paula, com a palavra. Presidente, senhora,
Presidente, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, trata-se de proposta de desagravo público em relação à excelentíssima defensora pública Mariana Carvalho Nogueira por fatos ocorridos no ano de 2019, em decorrência da violação de suas prerrogativas pela direção da então Fundação Casa de Taquaratinga, em São Paulo. O pedido foi protocolado junto ao Egrégio Conselho Superior em 10 de setembro de 2021, quando ainda vigentes medidas sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19. Dentre elas, o isolamento social, que ensejou a adoção de sessões apenas na modalidade virtual nesse colegiado. Ocorre que, conforme a orientação do próprio colegiado à época, a medida de desagravo público deveria ser realizada em sessão presencial para assegurar sua eficácia. Todavia, com a volta das sessões presenciais, constatou-se que a defensora pública a ser desagravada estava em gozo de licença, motivando então o aguardo de seu retorno para o prosseguimento da medida. Superado o período de licença, em contato direto com a defensora pública, ela manifestou não ter mais interesse no desagravo em razão do lapso temporal decorrido, bem como pelo fato da própria unidade Fundação Casa em Tela já estar fechada. Assim, excelência, tendo em vista a manifestação de vontade da defensora pública a ser desagravada, em não prosseguir com a medida, eu voto pelo arquivamento do feito. Em discussão? Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo processo é o processo C 2024-0031-387. O assunto, a interessada é a servidora Bárbara Canela Marques. O assunto é o pedido de afastamento integral para elaboração de tese no curso de pós-graduação mestrado, no pedido de 18 de novembro a 17 de dezembro de 2024. O relator é o conselheiro Leonardo Nascimento de Paula, com a palavra. Obrigado, presidente. Na verdade, trata-se de um aditamento que ela fez um aditamento ao pedido. Ela já tinha formulado um pedido de afastamento, a gente já tinha deferido, tá? O que acontece? Ela falou que ela teve que trabalhar mais umas semanas em razão de questões urgentes e que durante a qualificação da tese de mestrado dela, a faculdade autorizou a passagem direta para doutorado. Então, ela fez um aditamento ao pedido retificando 2 pontos. O objeto, né, não é mais um afastamento para o curso para a tese de mestrado, e sim para a tese de doutorado. E o segundo ponto é o período, que aí ela pede, então, 15 dias, ela tinha pedido, a gente tinha definido 30 dias a partir de 25 de novembro, ela pede 15 dias a partir de 2 de dezembro. Eu concordei com os 2 pedidos aqui, entendendo que não tinha prejuízo, tá? E estou deferindo. Como eu já fiz esses esclarecimentos, vocês querem que eu leia o voto ou já é suficiente? Eu não estou com ele no SEI, João. Eu ponho no SEI agora. Eu ponho ele no SEI agora. Pode perguntar. A coordenação concorda e tem manifestação da coordenação, ela juntou os e-mails. Se você quiser, eu passo o número, isso está no processo SEI já. É 2024-0031-387. No pedido que ela junta, tem a manifestação da coordenação de que ela efetivamente trabalhou no período que a gente tinha afastado. Entendeu? Aí foi por isso que ela pediu a mudança do prazo. Não, na verdade, ela vai ficar afastada. Ela tinha pedido 30 dias, ela agora pediu 15. Isso. Perfeito? Tá, ok. Então, nesse sentido, voto acolhendo o aditamento da servidora, presidente. Em discussão? Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo processo, processo SEI 2024-0033-349, interessada a coordenação do Núcleo Especializado de Situação Carcerária. O assunto é a proposta de abertura de inscrições para integrantes do Núcleo Especializado. A relatora é a conselheira Suhaile Fernandes Youssef, com a palavra. Excelentíssima presidenta, excelentíssimos conselheiros e conselheiras, trata-se de procedimento para o preenchimento de 5 vagas para integrante do Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Após a abertura do edital e das inscrições, os autos foram redistribuídos a essa relatoria com a certificação da Secretaria do Conselho Superior, contendo a inscrição de 2 candidaturas das defensoras públicas, doutora Carolina Silveira Lobianco e Souza e doutora Lidiane de Souza Ribeiro. Assim, não havendo mais inscritos e diante da ausência de exigência de 5 anos para integrar o núcleo especializado, por força do artigo 54 da Lei 988 de 2006, relato que não existe impedimento temporal para que as defensoras componham o aludido núcleo especializado. Esse é o relatório que passa a votar.
A defensora pública Carolina apresentou currículo contendo informações sobre sua formação acadêmica e profissional. Por sua vez, a defensora pública Adriane de Souza também apresentou currículo acadêmico e profissional, com destaque para atuação no programa Fazendo Justiça do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Cumpridos os requisitos previstos na deliberação 038 de 2007, opino pelo acolhimento da inscrição indicação das defensoras públicas Carolina Silveira Lobianco e Souza e Diliane de Souza Ribeiro para integrarem o Núcleo Especializado de Situação Carcerária. No mais, em conformidade com o artigo 28 da deliberação 38, voto pela abertura de inscrições com a consequente publicação digital para o preenchimento das 3 vagas remanescentes do Núcleo Especializado, considerando a certidão juntada ao processo pelo Conselho, sem prejuízo de eventuais outras vagas que possam ser abertas durante o período de seleção. Como voto e submeto a esse colegiado, devolvendo a palavra à presidência. Em discussão. Presidente, eu me inscrevo nesse, só para dialogar com a conselheira Suhali. Conselheira Suhali, Vossa Excelência colocou, proveu a defensora Carolina Silveira Lobianco e Souza em uma das vagas, porque ela constou como suplente no meu voto. Eu vou, então, retificar meu voto das vagas, retirando a suplência dela e promovendo para a primeira suplência a defensora... já estava na primeira suplência, né? Deixa eu só ver aqui. Mas, de qualquer forma, tirando a defensora Carolina Silveira Lobianco e Souza, então, por já estar contemplada. Não, tudo bem. Faz parte dessas adequações de núcleo, tá certinho. Eu agradeço e aí eu retifico meu voto, então. Ok. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Processo SEI 2024-00326631, interessado a Núcleo Especializado de Situação Carcerária. O assunto é acompanhamento de relatório semestral relativo ao período de fevereiro de 22 a julho de 22. O relator é o conselheiro Leonardo Nascimento de Paula, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de apresentação de relatório semestral de atividade do NESC, nos termos do modelo instituído pela deliberação 83 de 2008, que foi protocolado no Egrégio Conselho Superior em 13 de novembro de 2024. Foram relatadas as atividades desenvolvidas no período de fevereiro de 2022 a julho de 2022. O relatório é extremamente detalhado, apresenta a lista de integrantes do órgão, atividades desenvolvidas, procedimentos administrativos em andamento e os arquivados, e a lista de presença de seus membros às reuniões, cumprindo o determinado pelo artigo 18b da deliberação 38 de 2007, com a redação dada pela 367 de 2019. Dentre as atividades desenvolvidas, especificou o que foi feito em relação a cada atribuição previsto pela Lei Complementar Estadual 988. Assim, ante o preenchimento dos requisitos formais, voto pela aprovação do relatório semestral. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo processo é o processo SEI 2024-0033-660. O interessado é a coordenação do Núcleo Especializado de Promoção da Igualdade Racial e da Defesa dos Povos e Comunidades Tradicionais. O assunto é a proposta de abertura de inscrições para integrantes do Núcleo Especializado. O relator, conselheiro João Felipe B. Helene de Gouveia Reis, com a palavra. Obrigado, Excelência. A questão é simples, é abertura de inscrições, foi aberta anteriormente e não tiveram inscrições. Durante esse processo, outra pessoa também saiu do núcleo, o doutor cientista defensor público Vinícius Camargo Rene, indicando a vacância de mais uma. Então, assim, eu voto para a reabertura de 2 vagas para integrantes que estão pendentes. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O último processo é um processo que o conselheiro Rafael Camarão pediu para colocar em pauta aqui pelo chat, que é o processo 2024-0033-979. Pelo que eu estou entendendo, a interessada é a conselheira defensora pública Carolina Rangel Nogueira. Conselheiro, com a palavra. Obrigado, presidente. Pediu para pautar esse processo. Só para retificar meu voto, eu tinha concedido afastamento de 2 dias para a defensora Carolina Rangel Nogueira, mas, na verdade, o afastamento dela diz respeito apenas ao dia 10 de dezembro. Aí fica aqui a retificação do meu voto. Em discussão? Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Senhoras e senhores, encerrada a pauta. Faltou? Não tá na pauta. Mas você quer... Já foi votado. Então já foi votado. Então, senhoras e senhores, encerrada a pauta. Eu desejo a todos e todas um excelente final de ano, um ótimo Natal,
um bom recesso e até o ano que vem. Declaro a sessão encerrada.